Fala galera! Tudo bem? Esse é o seu, o meu, o nosso Seba Peixe! E com uma presença ilustre hoje, hein, pessoal? O meu grande ídolo no jornalismo, meu ídolo, minha inspiração e meu amigo, Ademir. Pô, que honra, que prazer imenso te ter aqui, meu amigo. Seja muito bem-vindo ao Diário do Peixe, tá bom? Um abraço para ti, Rian, você que é um exemplo de vida para todos nós. Satisfação em estar com você é toda minha. Um abraço aos telenautas do Diário do Peixe e estou à disposição aí para tentar colaborar contigo no teu programa, que eu tenho o Saba Peixe, que eu tenho certeza que já é uma realidade, um grande sucesso, e eu fico muito feliz que você está fazendo esse sucesso todo, Rian. Podem, obrigado, cara, obrigado. Receber um elogio seu publicamente ainda é uma coisa que me enche, cara. É uma coisa que me traz muita felicidade. Bom, vamos falar de Santos, né? Que ganhou ontem, que venceu, mas não convenceu. Fez a parte dele. Ganhou de 3-0, dois gols de Marcos Leonardo, um de Lucas Barbosa. O time, Ademir, jogou bem, mas é importante ressaltar que a qualidade técnica do time do Iguaçu é inferior aos times de Série A e Série B, né, meu amigo? Com certeza, Rian. O Santos, por pior que esteja vivendo uma fase ruim, ou por pior que tenha montado esse elenco, o Santos é um time de Série A, disputa competições internacionais, como vai disputar a Copa Sul-Americana. O Iguatu vai disputar a sua primeira Copa do Brasil, ou melhor, o seu primeiro Campeonato Brasileiro, que é da Série D, D de dado. Então, eu até achei que o time do Ceará é bem organizado, linhas compactas, tem um sistema do jogo até interessante, mais encaixadinho até do que o do Santos, mas tecnicamente é sofrível, né? E eu achei que eles foram ingênuos em sair para o jogo contra o Santos dentro da Vila Belmiro. Talvez o mau momento do Santos encorajou o treinador a fazer isso, né? O time do Iguatu, em momento algum, quis estacionar dois ônibus lá atrás para tentar se defender. Jogou de forma leal, não tomou cartão, não deu pancada. Aí quem deu pancada foi o Santos, que o Dodge deu uma pancada lá no zagueiro Sim, do Iguatu. Não pode se fazer aquilo, não. Então, eu não levantei o título, Rian. Ganhei da Portuguesa de 4-0 e muito menos vou levantar, ganhei de 3-0 do Iguatu. O Santos fez mais do que obrigação. Não dá para se empolgar com essa vitória, não, apesar da classificação e os 2 milhões e 100 mil reais na conta na Copa do Brasil. eu também, Ademir. Eu vou falar pra você. Eu me empolguei sim na vitória contra a Portuguesa. Tava errado? Tava. Mas me empolguei porque foi uma goleada e tal. Agora, contra o Iguatu, eu não me empolguei não. Tanto que eu cheguei na faculdade, dia normal, falei, Santos ganhou, beleza, mas não foi aquela algarraça não, aquela felicidade não. Porque, Ademir, se não ganhar do Iguaçu, aí para, né, velho? Não, aí o poste está fazendo xixi no cachorro, né? O Aí a, Santos ca- com aí 15. a cadeira tá dirigindo o cadeirante, cara. É por aí mesmo, viu, cara? É por aí mesmo. Entendeu? E E não pode, essa é porque boa, é hein? errado. Não, essa é boa. Essa aí tu mandou bem. E o detalhe é o seguinte, meu caro Rian. O Santos vai ficar agora mais de 30 dias sem jogar, né? Esse mês de março não joga mais, só volta a jogar em abril, porque vai esperar o sorteio da Sul-Americana para saber quem é o seu primeiro adversário na competição continental. E no brasileiro até só volta a jogar dia 14, não, dia 15 de abril, um dia depois do aniversário no sábado, né? E o Santos vai já estrear no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio lá no sul do país no dia 15. Tomara que nesse período a direção possa contratar, já contratou 12 de agosto para cá, 12, e que possa contratar mais acertadamente, que não erre tanto, e que o time possa ter melhores condições físicas e técnicas para o começo do brasileiro, porque a impressão que o Santos deixou após o Campeonato Paulista não foi nada boa, não, Rian. Ô, Ademir, agora eu queria fazer um destaque positivo de um jogador que você
vamos dizer assim, decente. Leva porrada por conta disso, mas decente. Continua defendendo. Felipe Jonathan, cara, deu uma crescida boa. É um bom jogador, apesar que eu tenha nessas ressalvas com ele, mas é um bom jogador. É, apoia bem. Não é tão bom na marcação, mas apoia bem. E ontem, Ademir, falando sobre o jogo de ontem, eu acho que ele fez um bom jogo. Rinha, o Felipe Jonathan foi o último jogador do elenco do Santos, que já estava aí, a estrear na temporada. O Felipe Jonathan foi estrear contra o Santo André há 5 jogos atrás. A parte física dele está muito abaixo. E qualquer jogador de alto rendimento hoje depende do físico. Tanto que no jogo contra o Ituano, no terceiro gol, o Quirino dá uma acelerada na bola, ele não consegue chegar na cobertura. Por quê? Porque não está no melhor da forma O física. Gabriel Ele Barros também, né, Ademir? Jogou muito em cima dele também. foi O o meio do principal jogo Ituano. do Gabriel Barros na temporada. Ele estava no banco. Do Ituano eu posso falar porque eu assisti todos os jogos do Ituano nessa temporada. Ele tinha perdido a posição, estava no banco e bastante Quase questionado contra pela o torcida. Botafogo, né, Ademir? Bom ressaltar. Então, vamos por parte. Ele tava para ir para o Botafogo e aí deu problema lá na situação de contratual, né? Com o time da Estrela Solitária. Ele acabou ficando no Ituano. Eu acho que mexeu um pouquinho com a cabeça dele, porque é jovem, né? Você sair do time do interior para um time grande, com moral, é um sonho da tua vida, né? E eu acho que isso também mexeu um pouco com ele. O fato do Ituano começar mal a temporada também deve ter atrapalhado. Eu acho que ele tem futuro, mas eu ainda não vejo ele como jogador do Santos, não, cara. Para Ô, chegar, jogar, Ademir, ser titular. aproveitando um pouquinho o gancho que você falou do Gabriel Marro, gente, ontem o portal Mempechão noticiou que o Santos pode ter um provável interesse nesse jogador. E Ademir, aproveitar que a gente está falando dele, o que você pode falar para a torcida do Santos, já que você acompanha os jogos do Ituano? Então, como eu estava falando, é um jogador que ainda está em crescente, não fazia uma boa temporada até o jogo contra o Santos. Eu acho que ele é promissor, mas eu não vejo ele como titular do Santos hoje. Não vejo ele para chegar, jogar. É um jogador que a torcida, inclusive, critica bastante, né? Talvez pelo fato dele já estar bastante tempo lá. Eu não acho que é jogador para ser titular do Santos, não. Estou sendo bem honesto. Mas, ô Ademir, voltando a falar um pouquinho do Felipe, eu acho que ele foi bem, apesar da forma física dele estar um pouquinho abaixo, isso é visível, Falta de porque, ritmo, né? porque falta ritmo, vem de lesão, não pegou a temporada inteira, mas eu acho que ele tá bem, cara, porque ele é um jogador experiente e não é tão jovem. É que ele não se intimida tanto, né, com a pressão da torcida. E aqui em Santos, ô Rian, aqui em Santos, quando o jogador ficou um grande tempo no clube, ele começa a ser questionado. Foi Sim, assim com o Vitor Ferraz, foi assim com o Luiz Felipe, foi assim com diversos atletas no passado recente. E sim. acontece mesmo com o Felipe Jonathan. O Felipe Jonathan é aquele tipo de jogador que, para a torcida, quando ele está jogando, ela quer o Lucas Pires. E quando o Lucas Pires está jogando, quer o Felipe Jonathan. Eu vejo qualidade do Felipe Jonathan, mas é um pensamento meu. Não é que eu defenda Mas, jogador, não. Ademir, eu não vou ser incoerente, porque eu tô na sua frente e não vou falar o que eu penso, sabe? Eu também chegou uma época de eu querer o Lucas Pires, de eu criticar muito o Felipe Jonathan. Mas nesse campeonato paulista, eu queria o Felipe Jonathan do que o Lucas Pires. Felipe, até por ser mais rodado, aprendeu muito com o Cuca. O Cuca melhorou muito a marcação do Felipe Jonathan. Eu acho que ele marca melhor do que o Lucas Pires. Em compensação, o Lucas vai mais na linha de fundo do que o Felipe. O Felipe não vai na linha de fundo. O Felipe é mais na intermediária, tem um chute forte, não tem aquela explosão de velocidade, né? Torcer para o Lucas Pires melhorar a fase dele aí, que se melhorar, o Santos vai ficar bem servido de dois grandes laterais esquerdos. Cara,
Agora falando da outra lateral, é uma posição que o Santos está bem carente, né, Ademir? Total. O Santos gastou quase 20 milhões de reais, ou vai gastar, porque ainda está pagando, para ter o Natan e o João Lucas. Eu não tenho nada contra os dois, até porque eu não os conheço. Também Nunca não vi tem ambos nada na contra os rua, dois. nunca conversei com eles, Não conheço nunca nenhum dos entrevistei dois. nenhum dos dois. Oi? Não tem nada contra eles, não conheço nenhum deles, mas nada, Ademir. São fracos tecnicamente, não tem futebol para jogar no Santos. Eu não teria trazido Não nenhum dos dá. dois. E quando foram trazer ambos, eu critiquei nos veículos que eu sou Assim, contratado e Ademir. trabalho. Assim, eu vou falar a minha humilde opinião. Cara, do João Lucas eu esperava mais. Porque, Eu não. porque o João Lucas ele veio de uma temporada boa no Cuiabá. Entendeu? Por isso que eu esperava Aqui quase mais. caiu com o Cuiabá. Sim, mas ele Como é veio de que. uma Baseado no que temporada a gente boa. pode dizer que ele fez uma temporada boa? A gente Ah, não é scout, a gente não viu os alguns jogos do jogos bons, Cuiabá, a vai, não ser os Ademir. 2 jogos contra o Santos. Não Deixa eu só vou. concluir, Rian. Deixa eu só concluir. Tá, Senão eu vai, falo, tu fala em cima, aí vai fica lá, ruim, né? vai lá. Nós não vimos os grandes jogos do João Lucas. Nós vimos 2 jogos contra o Santos. A gente não é scout, não acompanha o Cuiabá dia a dia. A gente não tem uma régua para analisar se ele fez essa boa temporada. Eu acho que se ele fosse bom mesmo, o Flamengo não liberava. Sim, também tem essa, né? E eu penso assim. Eu acho que os dois. Tanto que eu acho que o Santos precisa ir no mercado contratar outro lateral direito. Agora, do Natan, desde quando foi contratado, eu não esperava muita coisa não de mim, pra ser bem sério. Eu lembro dele no Vasco, ainda na base. Tinha muitas deficiências na marcação. Em Portugal ele não jogava de lateral. E ele me parece jogador de freestyle. Põe a bola em cima da cabeça, tem uns dribles corridos, mas sem objetividade nenhuma. Acho que foi um erro muito grande. E tem 5 anos de contrato, tá? 5. Um, Os- dois, três, quatro, 5. E Ademir, como que o Santos poderia resolver esse problema crônico da lateral, hein? Primeiro, emprestando jogadores que não servem. Eu não ficaria com nenhum dos dois, eu emprestaria. Nem que tivesse que pagar parte do salário. Não vamos fazer isso com o João Lucas, que é recém-chegado. O Natan, talvez. Mas quem quer? Tem que contratar. Não tem ninguém pronto na base também para Tem você que colocar tirar ali o e jogar de escorpião do imediato. bolso, né, Mito? Eu não vou dizer que tem escorpião no bolso. O problema é que o Santos tem um dinheiro limitado, Rian, e investe mal. Acabei de falar que gastou quase 20 milhões nos 2 laterais, Natan e João Lucas. João Lucas foi 8 milhões de reais, Natan foi 2 de euros. É muito dinheiro para pouco futebol. Cara, e falando sobre os dois na partida de ontem, cara, não comprometeu. Mas assim, é o Iguatu, né, Ademir? Então não dá pra fazer um padrão. Exatamente, é um time que não exigiu muito da defesa do Santos, né? Eu lembro de uma jogada de bola parada que o Cachito perdeu o gol depois de uma cobrança de escanteio, que novamente a defesa falhou na bola aérea, no jogo aéreo defensivo. Mas o rapaz estava impedido. Não lembro nenhum outro ataque. Teve chute que o João Paulo pegou Sim, no rodapé logo no esquerdo, comecinho. da trave esquerda. É, não exigiu dos laterais ontem o time do Iguatu. Não era para menos. Né? Mas uma peça que funcionou bastante, Ademir, aliás, o ataque e o meio campo, né, Ademir, funcionaram bastante. Tá, legal, é o Iguatu, mas funcionaram. Não serve de parâmetro esse jogo, o Rian. Não é querer diminuir a vitória do Santos, mas o Santos não fez mais que obrigação. Jogava em casa contra o time da Série D, que até outro dia ninguém conhecia. Vai disputar seu primeiro campeonato brasileiro agora. Não dá para esquecer o que aconteceu no domingo lá em Itu, onde o time precisava apenas de um empate para se classificar no Paulistão, e foi aquela vergonha, aquela apresentação, uma das piores da história do clube, e achar que depois dessa vitória contra o Iguatu está tudo bem para enfrentar o Grêmio na estreia do Brasileiro. O Santos tem problemas crônicos ainda e precisa pegar Ô, esses 35 dias aí para treinar bastante. ô Ademir, posso te falar o que eu ouvi de amigos meus segunda-feira, quando o Santos perdeu Claro. o Ituano, cara? Eu ouvi a seguinte frase:
Coitado, não vamos zoar ele, não. Ele torce pro Santos, gente. Coitado. Pô, como que eu fiquei? Esse é o pior sentimento que tem. Esse é o pior sentimento que tem, sabe por quê? Como que eu fiquei? Se o cara tira sarro de ti, você deve ter ficado chateado pra cacete. Mas vou falar um negócio pra ti. Foi digno de na atuação do Santos no domingo. É duro, eu sei que já passou, mas foi vexatória a apresentação do Santos no domingo. Era pra cair todo mundo aquele dia. Pô, velho. Ô, Demi, eu, cara, eu não sabia nem o que falar pros caras. Porque, Não tinha o que falar. É esperar que o time melhore e precisa melhorar e precisa contratar para dar respostas no Campeonato Brasileiro. Por enquanto, estou muito desconfiado e preocupado com o que vem por aí. sim, Ademir. E pra isso, velho, o Santos precisa contratar um meio campo. Eu acho que a posição do Santos está mais carente. Precisa. Além, Dois. além das Dois. laterais, que também precisa de Precisa dois. contratar meio campo para fazer o box-to-box. Precisa contratar um meio amador para ter Seria essa contratação, Ademir, uma das? Seria. Agora, o Santos está com dificuldade de convencer o Mônaco a não colocar tal cláusula de devolver ele no meio do ano. O Santos quer ficar com ele até o final do ano sem cláusula no meio do ano que tem que devolver, como foi da outra vez, lembra? Em 2019? O Santos não quer essa cláusula. De aluguel, né, Então, entre Santos e Jean Lucas, tá tudo certo. O problema é essa cláusula. Eu tô achando que não vai dar samba, não, viu, Rian? Ah, mas tomara que dê, viu? Tomara que dê, porque Eu também torço. o João Lucas é um grande jogador e você pode falar melhor que eu, porque você acompanhou jogos em loco dele na Vila, cara. Então, Sim. então acredito que ele é um grande jogador e que pode ajudar o Santos. Agora, Ademir, a grande notícia do dia, né? Que aliás jogou bem ontem, deu uma assistência, fez um bom jogo. Aí vão falar assim pra mim, mas é o Iguatu. Gente, o Ângelo tem que ir aos poucos. Não adianta você colocar um moleque numa fria, como colocaram ele em muitos jogos, e querer criticar o menino. Pô, quando ele vai bem, elogia, fala que ele jogou bem. Não adianta você só ir cacete no menino, cacete no menino, cacete no menino. Não adianta. É a mesma coisa o Marcos. Quer dar sua opinião aí rapidinho, Demi? Quero sim. Aliás, na live de quinta-feira, pós-jogo, nos primeiros minutos de sexta, eu já dizia que o Ângelo, pelas informações que a gente apurou, ia ficar. Porque nem ele nem o staff gostariam de ir para o Flamengo nesse momento. Eles preferem ir para o exterior. E eu acho que eles tomaram a decisão certa. Às vezes é melhor dar um passo para trás para dar dois para frente. Eu acho que o Ângelo age certo. E tomara que tenha uma proposta para ele, deve ter agora na abertura da janela. Eu acho que ele não fica nos anos, mas deve ter coisa boa vindo para ele aí. E eu fiquei feliz com a personalidade dele, do staff, de não aceitar a proposta do Flamengo. Eu não acho legal esse negócio de vender jogador para o mercado interno. Deixa vender para o exterior, que fatura igual, mas que vá para o exterior. E no exterior ele vai poder aparecer mais e, de repente, ser vendido. O Santos ainda vai ficar dono de 20% e pode lucrar muito mais ainda. Porque eu acho que ele é jogador promissor. Não acho ele raio, não. Acho que ele precisa melhorar alguns fundamentos, entre eles a finalização. Mas ele é muito melhor do que o que tem apresentado. Acho que o mau momento do Santos em campo colaborou para que o futebol dele também tivesse em queda. Mas eu acredito numa recuperação desse jogador, que é muito jovem ainda. Claro, eu também acredito na recuperação do jogador. Inclusive, vem jogando bem, vem demonstrando uma certa evolução. E eu falo pro torcedor sempre, olha, tenha calma com o menino, porque esse ano, Ademir, não tá sendo fácil para ele. Esse ano não tá sendo fácil para ele. Esse ano ou os últimos 3? Não, tipo, esse que eu falo de
de questões pessoais, entendeu? Do avô, da mãe, da avó. Ah, sim. Ele Não, teve fatores externos, né? não tá sendo ano fácil. Não, não Eu tá não sendo sei ano fácil. qual a ligação que ele tinha com o avô, se era muito próximo, acredito que seja. Se Muito, fosse, muito, se, muito, muito. Se for, muito. isso aí mexe com a cabeça de qualquer atleta jovem, cara. E Ele não tem eu, maturidade ainda para aguentar um tranco desse. e eu vou falar por mim, tá, Ademir? Eu converso com ele basicamente muito frequente por Instagram, por essas coisas. Quando ele veio para Campinas, eu eu conversei com ele, eu procurei dar apoio, procurei estar ali sempre junto, procurei incentivá-lo, falei para ele lembrar do avô e do Pelé quando ele fosse jogar, para dar um incentivo, para dar um apoio. E pelo que eu percebi, e pelas palavras dele, ele é muito, muito ligado com meu avô, com o avô dele, perdão. E Ademir, eu posso dar um parecer rapidinho? Desculpa ser Claro, prolixo o da programa é minha, teu. da minha relação com meu avô. Cara, se acontece um negócio desse com meu avô, que aconteceu com o avô dele, cara, eu não sei quanto tempo que eu fico sem ver jogo do Santos. Eu acredito. Eu não sei quanto. E Apesar de eu ser apaixonado pelo Santos, Ademir, pô, eu vou ficar sempre lembrando do meu avô. Eu vou ficar chateado, cara. Então, não com sei por certeza. quanto tempo eu. Se acontecer um negócio desse, eu não sei por quanto tempo eu vou parar, vou pensar e vou falar: olha, meu trabalho, tal, você tem que desvincular um pouquinho do seu avô. Só que não dá, não dá. Então, eu entendo o menino, entendo o torcedor. Mas eu falo pro torcedor parar de pegar um pouquinho no pé dele. Por essa questão, entendeu? Você mandou bem demais, cara. Você deu uma lição aí para quem está nos assistindo. É isso aí mesmo. Atrás de um jogador de futebol existe um ser humano que tem pessoas próximas, que tem amor, que tem carinho, que tem saudade e que sente a falta, no caso dele, né? Eu acho que isso aí mexeu significativamente com ele nesse começo de temporada. Vamos torcer e orar para que ele volte a desempenhar aquelas partidas maravilhosas que ele já fez e que o vô dele esteja em um lugar melhor que o nosso e possa estar acompanhando e Claro, sorrindo e claro, vendo os feitos do Neto. claro. E Ademir, eu posso falar uma questão pessoal mesmo. Cara, o Ângelo é um menino muito, mas muito solícito, muito gente boa. Eu vou contar um bastidor que até o Giovanni vai puxar minha orelha, mas vou contar. Que quando eu vi ele em Campinas, até você sabe dessa história, é, foi mal, mas eu vou contar mesmo. Até você sabe dessa história, que tem uma amiga minha que é muito fã do Rodrigo, e eu sei que o Ângelo tem uma ligação, pô, muito forte com o Rodrigo. Eles conversam, não frequentemente, mas eles conversam bastante. E aí eu pedi, olha, Ângelo, você pode fazer um vídeo do seu celular pro Ângelo? Porque o meu acabou a bateria e ele tá travando, cara. Você pode fazer esse favor pra mim? Ele, claro, parça, posso, vambora. Pegou, fez, mandou pro Rodrigo já. E, cara, eu achei, assim, uma atitude muito nobre da parte dele, que ele podia falar, não, não vou fazer. Mas não, velho. Ele foi lá, sentou, me abraçou, falou, e aí, como que tu tá? E fez o vídeo, cara. E fez o Bacana, vídeo. bacana, O Rodrigo só não enfiou pra ele ainda, mas fez o vídeo. bacana, bacana. Então, cara, sabe, são essas atitudes que eu procuro passar pros outros torcedores que não conhecem o Ângelo. Porque julgar, Ademir, é muito fácil. Ademir, o que você acha da permanência do Ângelo que foi confirmada hoje através de nota oficial divulgada pelo Atlético? Eu acho que foi uma atitude inteligente dele e do staff dele.
Ele está num patamar que tem que sair do Santos para o exterior, não do Santos para outro time aqui do Brasil. Era uma opção que ele tinha. Os valores seriam os maiores da história do futebol brasileiro. Mas ele tem 18 anos, não tem para que ter pressa. Acho que a doutora Marisa e o Ângelo conduziram muito bem essa história. Permanece do Santos. Ele vai sair do Santos, sim, vai dar ganho financeiro, assim como foi o Rodrigo, mas para o exterior, né? Para o mercado externo, não aqui para o mercado interno. E eu já estava dizendo na minha live ontem que isso provavelmente aconteceria em razão das informações que a gente tinha. Graças a Deus veio a nota oficial hoje e tudo se confirmou. Sim, Ademir. Eu acho, como eu publiquei no meu Instagram na terça-feira à noite, eu acho que o Ângelo é um menino muito promissor. Não tem pra que ter pressa pra ser vendido. Cara, o Santos agora falando de como, olhando como um torcedor do Santos, o Santos não tem que servir de barriga de aluguel para time brasileiro, não tem que reforçar time brasileiro, entendeu? Então eu acho que foi uma atitude certa do Ângelo, sim, e torço muito por ele, cara. É isso aí. Eu também penso do mesmo jeito. Vamos orar. Que ele teve um momento difícil aí com o vovô, que partiu. Sim. Não deve ter mexido um pouco a cabeça dele. E vamos orar para que ele, num curto espaço de tempo, possa voltar a ter aquele mesmo desempenho, a mesma confiança. E que o Santos possa vender ele melhor ainda para o futebol do exterior. É isso que eu penso. Ô, Ademir, só para fechar, e o Zanocelo, cara? O que você tem para falar? O que eu tenho para falar não é coisa boa, não. Porque como é que um cidadão que assina um contrato por 60 meses e 60 dias depois diz que não quer mais jogar no clube? Que profissional é esse? E que departamento de futebol do Santos é esse? Também não tem coisa pra falar. Joana, cara? Também não tem coisa boa pra falar dele, não, viu, Ademir? Não, primeiro que o Santos não devia nem contratar, ele estava na reserva. Como é que você paga 2 milhões de euros e 60% do jogador que é reserva? Já foi uma tomada de decisão errada. E 60 dias depois ele se reúne com o empresário, porque está de beicinho, porque não está jogando, pede para sair. O prejuízo fica todo com o clube, mas o clube apostou no cara errado, né? Lamento que isso aí aconteça com o Santos. E lamento pelo profissional que ele provou que não é. E, cara, o Zanocelo, eu vou falar pra você, o Zanocelo, ele acha que quem critica ele tem problema pessoal com ele. E não é. Deixa ele achar o que ele quiser. Não é, pô, não é. Eu não critico o ser humano, eu critico o atleta de futebol. Eu também não. Exatamente. Também não. Se ele acha isso, problema dele. Problema dele, tô nem aí pra ele. Cara, então, se ele estivesse jogando bem, eu teria maior prazer de falar. Quando ele jogou bem, ele veio te elogiar? Não veio, né? E não iria me elogiar. Então, cara, se ele estivesse jogando bem, eu falaria, ó, Zanocelo, você jogou bem, tá. Mas não tá. Então, e agora, quem paga o prejuízo do Santos? Ele vai pagar? O empresário dele vai pagar? Não vai. Não vai. Então. É aquele famoso ditado do Ricardinho, help me, help you, mesmo. Você jogar, pô. Lamento pela instituição e pelas pessoas que fizeram esse negócio da China para o jogador. E quando assinou a renovação de contrato, ganhou um aumento, não falou que queria ir embora, né? Ele provou que não é bom profissional, não. Desculpa. Não dá, né, Ademir? Não dá. É um profissional de qualidade técnica duvidosa dentro de campo e mau profissional fora dele. Nem deveria ter sido tomar uma atitude dessa. Nem deveria ter sido contratado. Não deveria. Pelo valor que foi. Eu já achei um absurdo. E aí depois o cara vem e quer romper o contrato. Ele fez um contrato para 60 meses. 60 dias depois ele desiste. Não dá, né, cara? Eu parei. Não. Aí eu Mas isso aí só demonstra a casa da mãe Joana, que é o departamento de futebol do Santos. Só isso. Mas valeu, Ademir, pela participação no programa. Eu que agradeço, Rian. Você é exemplo para todos nós, cara. E sucesso no teu programa aí. Saba Peixe, não é isso? Que isso? Saba Peixe. Divulga lá pra gente, Ademir, pra aumentar cada vez mais o número de seguidores. Me segue aqui embaixo no Instagram. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Satisfação. Um beijo. Valeu.